Ainda que o seu Deus existisse, ele não mereceria respeito, muito menos adoração. Por quê? Deus mandou seu Filho para morrer por nossos pecados. Ele pede para sermos bons, seus mandamentos são justos. São as pessoas que são más por fazerem o mal e não aceitar o sacrifício de Jesus, mesmo depois de tudo que fez por nós. Deus é imutável, perfeito, onisciente no cristianismo, não é? Então a moral que esse Deus fala no passado vale eternamente. O certo e errado não vão mudar para Deus porque o tempo passou. Deus é um exemplo de perfeição. Seus atos refletem sua grande bondade, não é? E eu não estou dizendo que o mal no mundo prova que não existe um ser criador do universo. Maldade e inexistência são coisas independentes. Mas não explica a razão do Deus do cristianismo se mostrar um ditador genocida, bárbaro e louco na Bíblia. Êxodo 12, 43 a 45. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: Essa é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela, mas todo escravo, comprado por dinheiro, depois que o houver circuncidado, comerá dela. O forasteiro e o assalariado não comerão dela. Êxodo 21, 1 a 6. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Se entrar sozinho sairá. Se tiver mulher, então com ele sairá sua mulher. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos dela serão de seu senhor, e ele sairá sozinho. Mas se esse servo expressamente disser: Eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará perante os juízes, e o fará chegar à porta, ou umbral da porta, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Nessas duas passagens fala da escravidão. Êxodo 21, 20 a 21. Se alguém ferir a seu servo ou a sua serva com pau, e este morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Mas se sobreviver 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro seu. Deus quer matar todo o povo que tirou do Egito, porque idolatravam um bezerro de ouro, como se isso fosse justificativa para a chacina. Se seu filho te desobedece, você não o mata. Mas Moisés intercede pelo povo e Deus decide não matar todos. Êxodo 32, 10. Porém, Deus disse, Êxodo 32, 27, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo e cada um a seu vizinho. E morreram 3.000 homens nisso. Castigo para trabalhar no sábado é a morte. Êxodo 35, 2. O povo se rebela contra Moisés, acusando de ser responsável pela morte do povo no incidente de Coré, Datã e Abirão. Deus envia uma praga que mata 14.700 pessoas do povo. Números 16, 41 a 50. Deus autoriza a vingança do povo de Israel contra os midianitas. Números 31, 1 a 3. Para que matassem todos os midianitas. Após matarem quase todos os midianitas, o povo deixou as mulheres dos midianitas vivas, assim como as suas crianças. Moisés fica indignado pelo povo ter deixado as mulheres vivas, e ordena que matem do povo midianita sobrevivente todas as crianças do sexo masculino e todas as mulheres que coabitaram com algum homem. Números 31, 1 a 18. Números, capítulo 21, versículos 5 a 9. O povo reclama da comida e de andar no deserto, e Deus manda um monte de serpentes para picarem o povo. Morreram muitas pessoas devido à picada das serpentes. Quando o povo implorou para Moisés e disse que errou ao reclamar, Moisés constrói uma serpente de bronze e todos os que olham para ela são curados. Reclamar é motivo suficiente para Deus te matar? Isso é o que um pai amoroso e bondoso faz com seus filhos? Se o seu filho reclamar, você o mata? Não existe justificativa para Deus agir de forma tão doentia. Mas você está interpretando fora de contexto. Então, qual o contexto no qual o genocídio, apedrejamento de pessoas que trabalham no sábado e escravidão são corretos? Porque não me vem nenhum contexto que justifique isso. E não me interprete errado, eu não estou dizendo que Deus nos diz para fazer genocídio, para apedrejar pessoas que trabalham no sábado e outras coisas que aconteciam no Velho Testamento. Sei que houve uma espécie de revogação de todos esses mandamentos no Novo Testamento. O que eu estou falando é que essas coisas supostamente emanadas de Deus são erradas e morais, ainda que você considere só o contexto da época em que essas coisas foram ordenadas por Deus. Os povos que os hebreus mataram eram povos maus, que faziam sacrifícios de crianças e outras coisas ruins, fizeram bem para a humanidade os matando. Eles faziam parte de outra cultura, os deuses deles eram outros, os valores eram outros. Você acharia justo uma outra sociedade, mesmo que seja muito mais correta que nós, matar toda a nossa sociedade, porque não adoramos e seguimos as regras morais do Deus deles, nós nem sequer conhecemos o Deus deles, porque negaríamos o Deus de nossas tradições para escutar o que um Deus de outro povo diz? Porque acreditaríamos que um Deus estranho é verdadeiro e o nosso não? Um povo me diz que Shiva, o Deus hindu, existe e que devemos obedecê-lo. Por que eu acreditaria que isso é verdade?
que o Deus de outro povo é verdadeiro. Isso parece mais uma estratégia de dominação. Um povo inventa um Deus e tudo o que esse Deus disser, os outros povos têm que acatar. E mesmo que fosse justo um povo bom exterminar um povo mau, é justo bebês e crianças morrerem por culpa do erro dos pais? Não deveria ser dada a oportunidade para cada um de mostrar que pode se tornar uma pessoa boa? Eu já ouvi cristãos dizendo que crianças e bebês vão para o céu, logo não há problema em matá-los. Olhem a que ponto a alienação religiosa leva os cristãos a justificarem os supostos atos de Deus. Primeiro, como é que vocês sabem que elas vão para o céu? Porque está escrito na Bíblia? Mas não existe nenhuma justificativa até hoje que me mostre o motivo da Bíblia poder ser considerada uma prova e não somente um livro mitológico escrito há milhares de anos. E é doentio matar bebês e crianças com a justificativa de que elas vão para o céu, para um reino imaginário. Segundo, assassinatos de crianças e bebês não se justificam, são absurdamente imorais, não devem ser feitos. Cada pessoa deve ter a oportunidade de viver, e isso vale mesmo que crianças e bebês realmente vão para o céu. E pelo mesmo raciocínio, o povo hebreu deveria ser exterminado também, pois faz coisas ruins o tempo todo, é um povo que escraviza, apedreja pessoas por motivos fúteis, como trabalhar no sábado, tem ódio de homossexuais, dentre outras coisas. Mas essas coisas que Deus falou que são corretas porque Ele é Deus. Quem é você para questionar Deus? Enquanto as coisas que outros povos fazem são erradas, basta pensar um pouco para perceber isso. Você acharia sacrifício de crianças correto? Então, para o seu Deus, você diz que são inquestionáveis as coisas que Ele diz, porque Ele é Deus, muito superior a nós, ou seja, não submete as coisas que Ele fala a um juízo crítico racional. Mas para o Deus de outros povos, você não adota sem questionabilidade. Você critica as coisas que o Deus deles diz com base na sua racionalidade. Seu argumento é obviamente tendencioso, um peso, duas medidas. Eu deixei outro vídeo para refutar a ideia de que Deus dizer algo significa que isso é bom. Mas acontece que essas passagens são do Velho Testamento. Depois do Novo Testamento, as coisas mudaram. Nos foi dada uma nova aliança com Jesus. Não temos que observar as leis do Velho Testamento, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Mas isso não tem nada a ver com a questão. No início da nossa conversa, eu disse que se trata do certo e errado emanados de Deus, perfeito, imutável e onisciente. Não se trata de regras que você deve ou não observar. Portanto, o certo e errado ontem não mudarão para Deus só porque o tempo passou. Então, o que ele disse no passado reflete o caráter dele para sempre. A nova aliança com Jesus só diz respeito a uma forma de perdão de pecados diferente da que era feita no Antigo Testamento, no qual se usavam todos aqueles sacrifícios de animais. E eu sei que o Novo Testamento revogou esses mandamentos antigos. Estou dizendo que esses mandamentos supostamente ordenados por Deus no Velho Testamento são errados, ainda que se considere somente o contexto da época que surgiram. Mas você tem que ver que o Antigo Testamento foi feito em tempos muito antigos. Os povos daquela época tinham costumes horríveis, e isso não tem nada a ver com Deus, que é bom. Então você está selecionando as partes da Bíblia que te convém e montando o Deus que você quer ter? As partes doentias, imorais e cruéis foram feitas por homens, mas as partes que te agradam foram realmente inspiradas por Deus? Não, não sou eu que decido. Eu sinto no meu coração o que vem de Deus. É uma comunhão com Deus que eu tenho, e consigo distinguir assim. Na verdade, quando você diz que sente no coração, deveria pensar que o que é mais provável é que simplesmente você está selecionando as partes que te agradam, consciente ou inconscientemente, e acreditando que é Deus que está fazendo isso, porque quer acreditar nisso. E Deus só consegue nos perdoar se seu filho for assassinado? Já sei o que vai dizer. O salário do pecado é a morte. Logo era necessário Jesus morrer para nossos pecados serem perdoados. Mas quem criou essa regra estúpida do salário do pecado ser a morte? Foi Deus. É estúpida porque pune alguém que cometeu pequenos erros durante a vida com uma punição infinita. E isso é absurdamente desproporcional. Além de punir da mesma forma alguém que mentiu sobre comer uma bala e alguém que assassinou 50 pessoas por puro prazer. E mesmo que Deus tenha feito essa regra estúpida, isso não o impede de simplesmente perdoar sem precisar de um sacrifício de sangue. É justamente isso que consiste o perdão de uma pena. Significa deixar de aplicar a pena. Perdão não significa aplicar a pena em um inocente no lugar de um culpado. Mas pode existir uma justificativa para os atos de Deus na Bíblia. Deus é muito superior a nós. Ele com certeza possui uma ótima justificativa para isso, mesmo que a gente não saiba.
Você acreditar que Deus possui uma justificativa não prova que ele possui uma justificativa. E você acreditar que Deus é bom não prova que Deus é bom. Se Deus criou o universo e os animais, isso não significa que ele é bondoso e moral. São coisas independentes. O que as evidências apontam é que se Deus existir, ele é um louco, genocida e imoral. Ele ter criado as coisas não tem nada a ver com ele ser bom. Se ele existir, o que acha improvável, ele é sádico, genocida e louco. E se você não fornecer uma justificativa para esses supostos atos de Deus, não há motivo nenhum para acreditar que essa justificativa exista. É questão de lógica, de ônus da prova. Pode ser que exista uma justificativa? Pode ser que tudo à nossa volta seja uma ilusão, como no filme Matrix. Mas enquanto não surgir uma prova disso, a presunção é de que não vivemos em uma Matrix e a presunção é de que não existe tal justificativa. Acreditar que um Deus que ordena genocídio é bom é somente alienação.